Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo especial de sua novela mexicana. Venha acompanhar conosco todos os dias spoiler, resumos e notícias com exclusividades bem antes de ir pro ar. Está curioso para o que vem a seguir? Então vem comigo saber tudo o que acontece. Aproveita e já deixa sua opinião e seu like. E caso ainda não seja um inscrito, se inscreve já! Veja agora tudo o que vai acontecer no próximo capítulo de Amores Verdadeiros. Antes de continuarmos, deixa eu te deixar uma mensagem no dia para hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romano 8,13. Nos conta também de onde você nos acompanha para que nos próximos vídeos eu te mande um abraço. Os abraços de hoje vão para nossas inscritas Sueli Oliveira, de Florianópolis, Cleusa Barbosa, da cidade de Crota, Maria Elisa Cardoso, de Jacareí, e Ana Maria, Lúcia Maranhão, de Brasília, e Nancy Prato, do Paraná. Um grande abraço para vocês, e você aí de casa continua nos inscrevendo, nos contando de onde você está nos acompanhando. Começamos este episódio com a senhora Vitória e o Aguiar tomando café no Infame Shop que se conheceram. Você sabe, aquele que ela quase foi sequestrada. Eles estão se aproximando cada vez mais. Eles parecem também muito felizes em se verem como amigos, claro que não se viam há muito tempo. O Aguiar não está parecendo mais tão chato como estava em alguns capítulos anteriores, até barbado. Então, muito bem com sua jaqueta e calça jeans ele está. Vitória mudou Zambrano no mundo. Ele não está mais guardando os portões, ele agora é seu guarda-costa pessoal. Até que o Ângelo volte, é claro. Bem, o Aguiar não tem certeza se ele está voltando. Ele sabe que ainda deve à senhora Vitória. Vitória por todo o dinheiro que ela deu a ele, que ele é um homem de palavra. Ele informa que está vendendo sua pequena rancheira em Santa Rita. Ele e Liliana decidiram que seria melhor porque eles não podem mais voltar lá agora que a Cristina se foi. A senhora Vitória diz a ele que ela está sempre lá para ele. E se ele quiser seu emprego de volta, estará lá. Se ele voltar a trabalhar para a Dona Vitória, será apenas como guarda-costas dela. Porque a cara que declarou que seu grande amor por ela e o beijou na rodoviária está morto. Eu te digo, morto. Ele morreu no mesmo dia que Cristina. É um trato, ela vai pegá-lo e vai para lidar com ele quando sempre que quiser. Ela parece que está prestes a ir, mas então ela enfia a mão na bolsa para extrair uma carta escrita à mão que ela escreveu. Ela explica que o carregou com ela, apenas para a chance de eles se encontrarem em algum dia. Aguiar parece que não acredita muito nisso, mas aceita a carta. Ele começa a abri-lo, mas ela, corada, diz a ele que não leia aqui, leia mais tarde. Ela quer que ele saiba que ela colocou todo o seu coração nesse pedaço de papel. Eles se olham um momento, e enquanto isso mais tarde, há uma captura de tela dividida do Aguiar perto de um lago no parque e Vitória em seu quartinho. Na carta, Vitória está dizendo que acha que o Aguiar não vai voltar, que respeita a decisão dele, mas sentirá muita falta dele. O Aguiar está sentado de costas para uma árvore em seu macacão e abre a carta que a senhora Vitória deu a ele e lê. Diz que a vida o acaricie e o destino abra seus braços para você, que o consolo encontre em você a Deus e que Deus guie seus passos, que a esperança surja e te banhe a certeza de que sempre estarás comigo. Ele olha para ele e então o desintegra. Ainda nesse mesmo capítulo, Candelária, Aníbal e Lili estão na cozinha. Aníbal responde a pergunta de Lili de ontem sobre seu namorado de Candelária anos atrás. Lili quer mais detalhes e detalhes. Aníbal então começa a explicar, porque Lili queria saber se foi isso antes de eles conhecerem seus respectivos cônjuges. Mas Candelária interrompe que não seja então intrometida. Bem, isso não, mas não estamos intrometida. Lili diz, imagine isso, você poderia ter sido meu avô. Candelária diz que não quer que ela saiba mais detalhes e fica com uma postura severa. Não nos pergunte nada, não vamos contar mentiras. Bem, isso não, mas não pergunte mais nada. Aníbal, por sua vez, está extasiado com a nossa Lili e diz que ela é como sua mãe e é por isso que gosta dela. E pergunta se pode lhe dar um abraço.
Claro que ele pode, então ele lhe dá um grande abraço e sua banda de relógio apenas acontece de ficar presa em Lily, que está de cabelo solto. Ela sente dor enquanto ele tenta puxar o relógio. Ele finalmente o liberou e se desculpou. Liliana sai e Candelaria diz a Aníbal para sair de seu apartamento agora. Ele gentilmente toca a mão dela e diz que não pode prometer isso a ela. Engraçado, esse apartamento é dele, né? Bom, prosseguimos. Então Kendra consegue uma entrega rápida de bagagem com um lado sarcástico. Kendra está ansiosa porque ela está tentando falar com Nelson e ele não está respondendo às mensagens que ela lhe enviou durante o dia todo. Maldição, que idiota, fala ela. Quando de repente alguém bate na porta. Ela sobe rapidamente na cama para fazer-se de então parecer doente. Quando de repente Salviano entra e joga as malas dela no quarto. Ele disse que Nelson queria que ele fizesse isso e a entrega então está pronta. Kendra então diz a Punches o quanto ela está chateada no Nelson por não responder suas mensagens. O Punches diz a ela que talvez seu futuro marido não goste muito dela. Ela diz a Salviano, o estúpido, para sair, e ele a sauda e diz como quiser, senhora futura Brice. Ela então o chama de estúpido várias vezes quando ele sai. A presa de Kendra então vem para uma visita, outra batida na porta e Kendra então grita muito grosseiramente. É claro que ela volta para a cama. Nick entra perguntando se ela está ocupada. Claro que ela está ocupada, inventando maneiras de enganar sua família. Mas vamos continuar a recapitular aqui, né? Nick é uma garota infeliz. Roy está bravo com ela porque Nick a abraçou Guzmão e é por isso. Kendra lembra que faltam apenas alguns dias para o casamento e Nick diz a ela que quanto mais perto ela chega do casamento, mais ela quer dizer a Guzmão que o ama. Ela realmente o ama. Kendra, claro, tenta fazer com que Nick veja que tipo de homem Guzmão é. Ambos sabem. Kendra lembra Nick como são os trambiqueiros. Nick não pode deixar de sentir o amor quando ela olha no fundo dos olhos dela. Para impedir isso, Kendra fez algumas pesquisas e ela vai mostrar a Nick agora. Kendra tem um tablet em mãos e você não saberia. Aqui está então um perfil. Parece um site de namoro ou de acompanhantes, muito provavelmente. Ela diz, homem de mente aberta, atraente, atlético e ele oferece satisfação. Tinha um site para oferecer favores sexuais para mulheres maduras. Nick, por sua vez, está com o coração partido, chorando o tempo todo, pensando que ela era um idiota por estar tão apaixonada por Guzmão. Kendra entende perfeitamente como ele pôde fazer isso com Nick. Só vai mostrar. Bem, Nick decide que ela vai casar com Roy. Que se dane Guzmão. Ele é casado e não dá a mínima. E na verdade, Kendra lembra que ela logo será a senhora Pávia. E quando isso acontecer, mostre esse site para a mamãe dela e mande-o demitir. Ela vai fazer isso, conte com isso e sai chorando da sala. Enquanto Kendra, que abriga e acerta com Guzmão, então explica sobre o abraço. Ele fica frustrado com Guzmão quando fala para ele escutar. Ela vai se casar, ela te deu algum sinal, alguma esperança? Ela está interessada em você mesmo, Guzmão? Pergunta o segurança. Guzmão limita-se apenas a falar para Zambrano que Nick está confusa. Alguém falou que ele está interessado no dinheiro dela. Ele não é assim, blá blá blá. Sim, a fonte está lá em cima, vai bisbilhotar naquela sala e encontre as joias, Guzmão. Zambrano não tem muitas esperanças e Guzmão não concorda. Ele acha que Nick o ama e isso dará a Guzmão a força para lutar por ela, até que ela realmente diga seus votos. Roy reclama com Omar. Temos o Roy e seu amigo treinador Omar em um bar. Roy admite abertamente que não ama Nick, mas está preocupado por ser segundo na vida dela, depois que Guzmão é claro. Omar não consegue acreditar que algo estava acontecendo com Nick e Guzmão e Roy sabia disso. Então, por que toda essa conversa? Ou ele está apenas frustrado, como você sabe, por não entender? Omar acha que tem a ver com a rejeição por Lily. Não é isso. Ela é muito especial para mim. Lily, de alguma forma, o faz se sentir diferente, um bom moço. O celular de Roy toca e é claro que é Nick, e o menino Roy não atende. Ele sente por essa ligação
Ela deve estar arrependida, então ele vai fazer ela sofrer por não atender. Que besteira. Omar revira os olhos e eles terminam então a cerveja. Nick no celular e Guzmão aparece. Enquanto isso, Nick implora a Roy que pegue o telefone. Ela acaba deixando então uma mensagem de voz dizendo que ela o escolhe para todo sempre. Ela pragueja por ele não atender suas ligações. Lá vem Guzmão então e pergunta por que ela está mentindo para Roy. Ele diz a ela para ir em frente, tentar com Roy e ver se ela pode amá-lo do jeito que ama Guzmão. E aqui há um beijo que Nick aprecia profundamente, então ela o quebra e dá um tapa bem na bochecha. Ela diz a ele não, para nunca mais beijá-la novamente. Guzmão, neste momento, apenas a agarra de novo e começa o beijo, e novamente ela o interrompe, dessa vez sobe as escadas correndo. Nikita então está em seu quarto, chorando e comendo chocolates. É um retorno ao trono de porcelana, porque eu não sei se vocês perceberam, mas ela passou um bom tempo sem voltar ao trono de porcelana. Não, ela não para de comer chocolates, mas declara que acabou com Francisco porque ele não é um príncipe encantado e ela vai eliminá-lo de sua vida de uma vez. Candelária e Liliana estão na cozinha da casa e agora Liliana está cavando algum tipo de informações de Candelária sobre seu antigo noivo Aníbal. Ela quer saber de tudo e, por falar nisso, a mamãe sabia? Bem, Candelária então não quer falar sobre isso. Algumas coisas são melhores não dita. Foi tão atrás, está no passado, não quero mais falar sobre isso. Lily quer saber se os dois eram livres. Candelária acabou de vez com isso. Ela diz a Lily para esquecer isso e não mencionar para seu papai Aguiar. Então Lily acha que Candelária era casada quando Aníbal apareceu. Se Aguiar soubesse, que ele ficaria tão contente quando descobriu que Paula era noiva de Aníbal. Só dizendo, porque a gente sabe que ele ficou revoltado. Aí Lily fica com a ideia de que Paula roubou o homem do avô. Então Candelária falou: Paula, a vizinha? Sim, Lily se agarrou a esse grande momento e descobriu que Candelária não fazia ideia disso. Então ela conta a Candelária sobre Paula e Aníbal e os 20 anos e como a família de Aníbal não queria conhecê-la porque não suportava ela e blá blá blá. E a propósito, por favor, não diga isso a ninguém. Lily, porque está então em apuros, pela cara de Candelária, alguém vai atender e não é a Lily. Enquanto isso, Candelária quer a veracidade do Paula. Candelária veio fazer uma visita novamente a Paula. Parece que Candelária se sente em desvantagem da última conversa que tiveram, que falaram porque não sabia que era realmente a Paula. Candelária conta que descobriu que não apenas Paula era a outra de Aníbal. Bem, Lily disse a ela, mas também que ela deve ter interceptado aquela carta. Paula está com uma aparência péssima e Candelária está lançando para ela um olhar frio e estoico. Paula realmente admite a verdade, porque ela fez isso, era tudo sobre ela, é claro. As necessidades de Paula faziam ver então que Candelária sempre era um fantasma entre eles. Paula não podia permitir que o fantasma e sua filha se intrometessem então entre ela e Aníbal. Candelária ainda não entendeu porque Paula decidiu fazer amizade com Cristina diante de toda essa situação. Mesma explicação e curiosidade. Depois que passou a amá-la como se fosse sua, ela se tornou sua melhor amiga. Candelária então acha que ela não tem vergonha. Agora que Paula quer um pouco de verdade de Candelária, ela contou para o resto da família? Não contou. Agora Candelária está preocupada que Paula vai derramar mais um pouco dessa verdade por aí. Não se preocupe, Paula está farta dessas coisas da família Balvaneres e cabe então a Candelária contar a quem quiser. Enquanto isso, Francisco está na porta da frente quando a campainha toca. Tomásia sai e diz a Francisco que é Roy para Nick. Francisco então deixa Roy entrar e é o tipo de partida de uma superação. Roy declara que é o namorado e noivo. Já Francisco é burro e pede para deixar Nick em paz, porque Roy vai se casar com ela. Francisco nunca mais haverá depois disso. Bem, Francisco diz que ama Nick. Roy diz a ele que sente muito, fica muito triste com isso, mas ele vai se casar comigo e Roy vai se casar com o dinheiro dela, fala ele bem debochado. Francisco não é medroso e agarra seu pulso naquele aperto novamente e o coloca de joelhos.
bem a tempo que Nelson escolheria esse momento para entrar com Salviano. Nelson quer saber por que Francisco ousa tocar em Roy, seu genro, diz ele. Então Roy diz: não se preocupe, Francisco estava apenas mostrando a ele algumas coisas de autodefesa. Roy fala: o que você achou? Que algum funcionário iria me tocar? Tudo está muito bem, meu sogro. E ele se vai. Salviano então apericia a cena. Na sala de artes, Vitória entrou em sua pequena sala de arte procurando Tomásia. Ela parece pensar que Tomásia está lá, mas em vez disso, assim que Vitória desce a escadaria, lá vem Aguiar e ele está citando literalmente aquela pequena carta que ela escreveu para ele. Ela fica muito surpresa ao vê-lo. O Aguiar diz a ela que voltará como seu guarda-costas, mas apenas como um empregado e ela patrão. Ela não quer que ele se sinta culpado e se ele ficar desconfortável. Ele diz que a pequena orquídea Liliana ficará muito feliz em voltar ao trabalho, mas ele está realmente preocupado com o que o Nelson vai dizer. A senhora Vitória diz não se importar com o que o Nelson tem a dizer. Ele não é o decisor de nada. Ele só vai ficar então casada com ela até que Nick se case e então eles terminarão tudo de vez, porque tudo é uma farsa. Nesse intervalo, Nelson entra latindo para ele, dizendo agora que há alguns dias que a Cristina morreu, aqui está o Aguiar com sua amante. O Ângelo, que está farto, joga-o no sofá e começa então uma discussão feia e acalorada. Diz-lhe para parar com os insultos e sacode-o estrangulando. Aguiar diz que essa é a última vez que ele insultará a Vitória também. Nelson só quer ser dispensado. Ele vai fazer Aguiar pagar caro por isso. Vitória diz ao Nelson para parar com as ameaças e que ele pediu por isso. Nelson vai fazer Aguiar se arrepender, conta ele. Agora, Vitória diz a Nelson para sair de vez. Ele corre para as escadas e pega uma escultura de vidro, como se fosse uma arma de defesa. Nelson jura que vai se livrar do Aguiar e arremessa o vidro de escada neles, que se estatifa todo pela parte no chão. Mas o Nelson, então, Vitória diz ao Nelson que Aguiar vai ficar e que ele saia. Nelson continua falando sobre o quão cínica ela é com seu amante em sua casa. E ela diz a ele para sair mais uma vez. Ele jura que ela vai ver do que Nelson Brise é capaz e vai e bate a porta finalmente. O Aguiar está muito preocupado agora em voltar ao trabalho, mas Vitória diz para observar que sua vida com Nelson é um inferno. Mas Vitória também diz a ele para não dar a Nelson o lugar que ele pretende ter. Deixe-o para lá. E ela é quem dá as ordens aqui. Nelson perdeu esse direito. Então, Aguiar, seja bem-vindo de volta. Nick vasculha a web. Nick decidiu postar naquele site de Francisco e diz que não é uma mulher bonita, mas que tem muito dinheiro para dividir. Ela precisa de um homem atraente para desfrutar os prazeres da vida e ele gostaria de viajar o mundo com ela. Ela assina outro nome e agora quer saber se ele vai atender seus pedidos. Então há uma resposta instantânea. Ela recebe um quase assim que clica no botão de enviar que diz: claro, eu adoraria viajar pelo mundo com você, mas eu preciso de luxo e conforto para encorajar. Então, em troca, ele promete satisfação. Nick fica instantaneamente indignado e chora como um bebê. Ela não pode acreditar que se apaixonou por ele, um gigolô. Roy entra bem a tempo e vê que ela está chorando. Roy ela nunca pode fazer isso de novo. E além disso, amanhã é seu bacharel e então o casamento no dia seguinte. Nick diz que ama muito o que ela vai fazer, que é se casar com Roy, e que depois do casamento ele tem que prometer que vão morar muito, mas muito longe. A grande revelação da noite vem quando Adriana e Francisco estão conversando. Francisco está tendo uma pequena sessão de discussão com a Adriana. Ele diz a Adriana que Roy não ama Nick. Roy até disse a ele que estava se casando com Nick pelo dinheiro. Francisco conta que tentou tanto fazer com que ela rompesse o noivado. Adriana diz que não tem noção e acha que Francisco entendeu alguma coisa errada sobre a parte do dinheiro. O Spavia tem muito dinheiro. Roy é um jogador de tênis famoso e a única razão pela qual Roy quer se casar tão rápido é:
Aí Francisco interrompe e diz: sim, o dinheiro, a mesma posição na vida financeira familiar. E mais blá blá blá. Ele entendeu perfeitamente que Roy vai se casar pelo dinheiro dela. Mas ele tentou e nada. Mas nada é bom o suficiente. Francisco conta que está com medo e Adriana fica irritada. Por sua vez, Poliana sobe então e limpa aquela sala e traz o desinfetante, o material industrial. Oi, olha aqui, está Kendra e seu homem Nelson. E é claro que Nelson está reclamando e gemendo para ela sobre o Ângelo. Como ousou? Eu digo que você se atreveu a desafiá-lo. E eles vão se arrepender muito disso. Em cima deste Aguiar está o guarda-costas da senhora Vitória novamente. Kendra então o incita, é claro, dizendo que o relacionamento de Vitória e o Aguiar deve ser sacudindo os lençóis. E é por isso que Aguiar jogou o Nelson por aí. Nelson quer acabar com isso e Kendra quer saber quais são então as convicções dele e o que ele vai fazer. Nelson também conta que todo mundo sabia que Vitória era uma trapaceira e então eles não fazem nada, tudo jorra em cima dele. Bem, olhe-se no espelho, só assim dizendo. Kendra então tem uma ideia brilhante. Lance aquele DVD para a mídia e problema resolvido. Apenas um problema com isso e ele conta que Aníbal roubou aquele DVD do striptease e agora essa chance se foi. Kendra também tenta acalmá-lo. Nelson também acrescenta que é suspeito se ele continuar entrando e saindo de seu quarto. Eles não podem saber o que a gente tem. E ela também está acreditando nisso e diz a ele que vai ficar tudo calmo e racional sobre isso. Ele tem visão e ela também, e juntos eles vão pegar todo o dinheiro de Vitória. Ela vai perder tudo e não vai mais sorrir com aquele segurança idiota barato por aí. O Aguiar já está em casa com Liliana e Candelária. O Aguiar voltou para casa e Candelária está muito feliz e tranquila por ele ter retornado e feliz em vê-lo. Ele diz a ela que ele e Liliana vão voltar a trabalhar lá na mansão Balvaneras. Liliana vai adorar, isso porque a senhorita Adriana está lá. Lili se tornou muito ligada a ela nos últimos tempos e, na verdade, a senhora Adriana teve um bebê que perdeu no mesmo dia em que minha Lili nasceu. Candelária não parece se importar muito com isso, ou talvez não caiu a ficha de quem realmente a Adriana é. Por sua vez, os Pávias estão em casa e conversam sobre finanças e o quão bem fará o Roy se casar com Nick amanhã. Vitória e Francisco se encontram. A senhora Vitória está descendo as escadas enquanto Francisco diz que precisa falar com ela urgentemente. Ele basicamente diz a Vitória que ela sabe o que Francisco sente por Nick e que Nick não está apaixonada por Roy. Vitória parece ter uma boa ideia a respeito. Bom, para fechar com chave de ouro esse capítulo, Liliana e seu papai Aguiar, o Ângelo, veio falar com sua pequena Orquídea sobre a volta ao trabalho. A pequena Orquídea entende perfeitamente. A mamãe dela não está mais com eles e aos poucos a dor em seus corações vão diminuindo. E mesmo sendo Cristina o amor da vida deles, o Aguiar e ela ainda têm muitos anos pela frente e eles não sabem os planos de Deus. O Aguiar não consegue acreditar que sua orquídea está crescendo. Ela concorda que ele finalmente percebeu e que ela vai prestar atenção no que ele lhe diz a partir de agora. O Aguiar diz a ela, sempre pode contar com ele para sempre e sempre. Ela tem um aviso para seu papai Aguiar. No entanto, será difícil para ela ver seu papai se apaixonar por outra mulher algum dia. O Aguiar, então chocado, diz, quem, eu? E aqui terminamos esse episódio de hoje. Minha gente, as coisas vão ficar tensas cada vez mais. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de Amores Verdadeiros. Mas para finalizarmos aqui, eu quero deixar então um abraço hoje para Glória lá de Curitiba, para Cíntia Rocha de São Luís no Maranhão, para Amanda Augusta lá de Sorocaba. Um grande beijo para você também, viu? E também para Ana Jovita Souza Ferreira, que ela é lá de Três Irmãs, Rio de Janeiro. Ela conta que gosta muito da novela. Para Vera Borges, de Salvador, Bahia, um grande abraço. Maura Lúcia,
que é lá de Guarulhos. E para finalizar, a Carla Regina Gonçalves Moura, que é de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Um grande abraço para vocês e nos aguarda aqui nos nossos próximos vídeos, que eu vou mandar mais abraços. Se você tiver alguma dúvida, curiosidade ou sugestão, manda aqui pra gente.